Olá, meu nome é Bruna, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Nas terapias integrativas eu trabalho com acupuntura, florais de Bach, Reiki, barra de axis, Theta Healing e a Tise. Hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre a autocompaixão. Mas, para a gente compreender melhor o que é autocompaixão, acho que a gente precisa aí de uma maior clareza sobre o que significa compaixão, certo? A compaixão, ela pode ser descrita por uma compreensão do estado emocional de outra pessoa. Não deve ser confundida com empatia, tá? A compaixão, ela pode levar alguém a vir desenvolver empatia, mas não é a mesma coisa. A compaixão, ela frequentemente está relacionada ao desejo de aliviar ou minimizar o sofrimento do outro, quando a gente busca ajudar aquelas pessoas com quais a gente se compadece dando um suporte emocional. Se alguma pessoa com quem a gente se preocupa nos pede ajuda, a gente sabe ajudar e compreender as suas dificuldades. Ter compaixão, então, é permanecer nesse estado emotivo positivo enquanto a gente tenta compreender o outro sem invadir o seu espaço. A gente tem mais facilidade de cuidar do outro e ser compreensivo do que conosco mesmo, né? A gente sabe ser bons amigos, mas a gente tem grande dificuldade de sermos tão bons com a gente, com o nosso mundo interno e com a nossa realidade. A autocompaixão, ela nos permite ser honesto com nós mesmos, né? Com essa atitude de aceitação e autocompaixão, a autocompaixão ela vai promover uma compreensão realista da nossa situação. E a gente olha hoje no nosso dia a dia, na verdade, o nosso mundo aí, sempre tá nos pedindo que a gente tem que ser eficiente, perfeito, bom em tudo que a gente faz. E a gente acaba tendo que atender a várias expectativas quanto ao que a gente considera ter sucesso na vida. A gente é incentivado a buscar uma felicidade que sempre parece estar fora do nosso alcance. E ainda a gente aprende a se enxergar sempre, boa maior parte aí das vezes, por comparação às outras pessoas. Dessa forma, quando a gente faz isso, a nossa autoimagem ela vai sendo construída a partir de um referencial externo. A gente só vai se sentir bem se a gente tá melhor em comparação a outras pessoas. Isso não é legal. A gente aprende a competir desde muito cedo, né? Então a gente vai flutuando nossa percepção de nós mesmos conforme esse referencial externo. E o problema disso é que é impossível, por comparação, a gente se sentir bem o tempo todo, né? Na maioria das vezes, a gente pode observar que alguém tem algo que nós não temos, seja uma relação, um carro, um status ou até mesmo uma aparência física. E quando a gente se sente inferior, a gente acaba se isolando, nos sentindo inadequado e a gente até tem vergonha de falar sobre isso, como se o problema fosse unicamente nosso, né? Enquanto a gente vê a autoestima dependendo desse referencial externo, né, de comparação com o outro, a autocompaixão ela possibilita que a gente resgata uma aceitação incondicional com aquilo que se apresenta na nossa vida. A partir de um olhar atento e de uma disposição de cuidado, a gente pode escutar nossas necessidades e se mover, né, nos movermos a partir disso, né, do que tenha sentido para nossa vida, sem precisar atender expectativas externas, né, para que a gente se sinta bem conosco. É a gente ser sincero com nós mesmos, é a gente ser honesto com o que a gente está sentindo. A gente não precisa ter algo ou ser alguém para a gente ser bons amigos nossos. Né? Da mesma forma como a gente faz com os nossos melhores amigos. A gente não tem um melhor amigo porque ele tem algo ou ele é alguém importante. A gente tem amigos porque eles são o que são e a gente aceita eles do jeito que ele é. Por que a gente não faz o mesmo com nós? É bem complicado isso. Quando não cultivamos a autocompaixão, a gente é duro e rígido com nós mesmos. A gente tem dificuldade de aceitar nossos erros e nos culpamos por eles, né? Então a gente fica se cobrando para sermos perfeitos com frequência e a gente se desaponta com as expectativas que a gente cria e sempre são muito altas, né? A gente adora criar expectativas, acho que a gente é mestre nisso às vezes. E a gente sempre acaba achando que a gente não é suficiente, que a gente não é suficiente para ser reconhecido, que a gente tem dificuldade de aceitar que a gente merece as coisas, que a gente merece ser feliz e o reconhecimento disso nesses momentos, né? Então a gente acaba se julgando pelos nossos pensamentos e emoções que não são prazerosos. A gente acaba não reconhecendo e não sabendo escutar a nossa necessidade. Porque a gente precisa dar conta da necessidade do outro antes, né? A gente suporta por muito tempo situações que não nos fazem bem, porque a gente acha que não merecemos algo melhor,
né? A gente se submete a situações por achar que a gente não merece algo melhor que aquilo, né? E aí a gente acaba se sobrecarregando de coisas, deveres, cobranças, e aí a gente acaba projetando nos outros as nossas necessidades de ser atendida a esses cuidados. Então, a gente não se cuida, aí a gente joga pro outro, joga na mão do outro, no colo do outro e espera que o outro cuide, porque eu não sei cuidar. Eu sei cuidar dos outros, mas não sei cuidar de mim, né? A gente faz muito isso e a gente joga na mão do outro e espera que o outro resolva a situação pra gente. Então a gente acaba não valorizando e não aceitando isso. A gente tem dificuldade de expor nossas fragilidades e vulnerabilidades. A gente odeia se sentir vulnerável, né? A gente não gosta de expor isso. Quando a gente não cumpre o roteiro da felicidade, como por exemplo, tem que casar, tem que ter filho, tem que ter uma casa própria, tem que ter um emprego bom. Quando a gente não consegue cumprir esse roteiro, né, a gente acaba se sentindo culpado, e também a gente acaba não se sentindo feliz, como se ser feliz é só ter isso, né? E aí a gente não atingindo essas metas, a gente se acha estranho, inadequado, não pertencente. E isso acaba, nossa, virando uma bola de neve imensa. Embora seja possível a gente cuidar do outro, passando por cima das nossas necessidades, a longo prazo isso não vai se sustentar. Em algum momento, o nosso corpo e a nossa emoção vai sinalizar que a gente também precisa cuidar da gente. Pode demorar, mas uma hora o corpo pede, e pede com força, gente. Então vamos cuidar. A boa notícia de tudo isso é que a autocompaixão, ela pode ser treinada. E o que tem sido demonstrado por uma pesquisadora e psicóloga, a Christine Neff, da Universidade de Texas, é um estudo, vários estudos sobre a autocompaixão. Ela até escreveu um livro, eu tenho ele aqui, super recomendo, né? A autocompaixão, pare de se torturar e deixar a insegurança para trás. Não é um livrinho grande, ó, bonitinho. Eu amo esse livro, já indiquei para vários pacientes. Tem várias atividadezinhas aqui, exercícios que são bem legais. No fim do vídeo aqui eu vou passar um para vocês. E ela vem mostrando através desses estudos dela que cultivar a autocompaixão possibilita uma série de benefícios. São benefícios bem interessantes, como por exemplo, reduzir sintomas de estresse e depressão, quase ninguém tem, né? Assim como também sintomas de adoecimento mental, aumento da liberação de hormônio de ocitocina, que é o hormônio responsável pelos prazeres e emoções prazerosas que a gente tem. E também cultivar a autocompaixão ajuda a diminuir a autocrítica e a sensação de isolamento. Aumenta também a conexão entre as pessoas e também o comportamento pró-social, como a compaixão e a empatia. Nós vivemos, né, numa cultura aí, numa sociedade que favorece a competição a qualquer custo. Então, cultivar a autocompaixão dentro disso tem se mostrado um dos caminhos para superar a sensação de baixa autoestima e de isolamento, que infelizmente, né, vem acontecendo muito. De acordo com a Christie, a autoestima, ela é uma avaliação global de alto valor por meio de julgamentos. Então, ela traz muito a autoestima com base num referencial externo, né? Que foi aquilo que eu falei do que esperam de nós. E a gente só se sente com uma autoestima boa se a gente corresponde a esses referenciais. Enquanto a autocompaixão não é baseada nesse referencial, né? É um referencial interno, é uma aceitação interna. A Christine fala, né? Quando ela se refere à autoestima, tipo, eu sou uma boa pessoa ou eu sou uma pessoa ruim? Para ter autoestima elevada, a gente precisa se sentir bom, especial e acima da média, senão a gente não se sente com uma autoestima legal. Isso é um problema, porque a gente acaba se tornando, de certa forma, dependente de um bom desempenho para a gente se sentir dignos de receber amor. Nessa cultura da autoestima, a gente acaba priorizando o individualismo, a comparação com a outra pessoa e a competição. E aí a gente acaba deixando de lado a dimensão da coletividade e da humanidade compartilhada. No fundo, por mais que a gente seja únicos e a gente deve, de fato, ser protagonista da nossa história, todo mundo é também.
Então, de uma certa forma, a gente é só mais um na multidão, né? A gente não gosta de ser mais um, né? Quando a gente olha, você é só mais um, isso causa um certo pavor e até um sentimento de humilhação. Mas a gente tem que entender que sim, somos mais um dentro da multidão, com as nossas individualidades, com a nossa, na verdade, singularidade, e que a gente pertence a essa multidão e tá tudo bem. A autocompaixão, diferente da autoestima, ela vai promover o amor da pessoa por ela mesma, né? Aquilo que eu falei, enquanto a autoestima olha para os referenciais externos de comparação, de competição, a autocompaixão, ela vai promover o amor da pessoa por ela mesma, a aceitação dela por ela mesma, não por conta da performance que ela tá tendo, não porque ela arrasa ou merece admiração, mas porque ela é ela. Ela é um ser humano digno de amor, aceitação e respeito. Não que a autoestima seja ruim, tá, gente? Não é isso que a Christine fala. Mas a relação da autocompaixão, ela tende a ser muito mais inteira e genuína que a autoestima. No site da editora aqui, ó, Lúcia Letra, tem o site, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. É a editora que publicou o livro da Christine. Ela, nessa página, tem uma escala de autocompaixão. É possível vocês ir lá fazerem, tá disponível, para vocês mensurarem aí como vocês lidam com vocês mesmos nos momentos difíceis. É bem interessante. A Christine, ela fala que a autoestima não é ruim. O problema é quando a gente tem uma alta autoestima, mas assim, é uma alta autoestima, tá? Porque como você cultiva a sua autoestima? Na nossa cultura, como eu disse, a gente acaba tendo que se sentir melhor ou acima da média, porque senão nossa autoestima fica baixa. Adquirir autoestima se comparando com o outro acaba tendo um potencial de nos levar a alguns tipos de problema, como por exemplo o bullying e o preconceito. Algumas pessoas acreditam que ter um diálogo severo consigo mesma é motivador, né? Que se chicotear é a melhor maneira da gente fazer com que as coisas sejam feitas, e não é. Eu falo muito isso para os meus pacientes, que eles têm que parar de se chicotear, porque não é assim que a gente consegue se motivar. Na verdade, isso não motiva nada, só desmotiva cada vez mais. Então, assim, a gente tem que parar com essa autocrítica, porque ela vai nos destruindo e ela é uma das maiores barreiras para a autocompaixão. Se você tem menos medo de falhar, você vai ter uma maior probabilidade de tentar novamente e continuar tentando. A autocompaixão, ela aumenta a motivação e não enfraquece. E quando a gente tem autocompaixão, a gente nos motiva cada vez mais, em vez de nos enfraquecer com autocrítica e ficar nos desmerecendo e nos desvalorizando. A autocompaixão, ela não é fingir que você teve sucesso quando você falhou. A autocompaixão, ela significa apenas que você é gentil com você, diante dos seus erros e dos seus sentimentos de inadequação, e que tá tudo bem, porque de fato está tudo bem. As pessoas que possuem um elevado nível de autocompaixão, elas tendem a possuir uma autoestima. E a autocompaixão, ela é uma fonte saudável de autoestima. Você se sente bem apenas porque você é um ser humano. Você se sente bem porque você é o que você é. Você é isso e é isso. Não precisa se comparar, não precisa competir. É você aceitar o que você é, aceitar quem você é. Com a autocompaixão, a gente nos conecta a nós mesmos, especialmente nas nossas lutas e falhas, né? A gente tem compreensão, gentileza e aceitação com essas falhas, com a nossa luta. A autocompaixão, ela é uma orientação gentil, cuidadosa, de visão clara, porém sem julgamentos. Quando a gente pratica a autocompaixão, a gente tira o julgamento do nosso coração e da mente em relação ao nosso sofrimento e necessidade. Então a gente não julga, a gente só olha, a gente compreende, a gente é gentil com nós mesmos e aceitamos isso que está acontecendo, seja nas lutas, seja nas falhas. A gente olha para nossa necessidade e é honesto com nós mesmos.
E aí, como eu disse, né, a autoestima, ela tem muito a ver com a autoavaliação. Enquanto, então, a autocompaixão, ela pode contribuir mais que a autoestima, né? Porque uma não depende da outra. A autocompaixão pode levar a uma boa autoestima, mas não é dependente uma da outra. Não estou falando, e nem a Christine falou, que ter autoestima alta é ruim, tá? Não entendam isso. É só a gente ter autocompaixão também. É a gente, na verdade, valorizar ter uma autocompaixão em vez de valorizar ter uma autoestima. Porque tendo autocompaixão, a gente acaba desenvolvendo uma autoestima boa e saudável. Quando a gente cultiva a autocompaixão, a gente não se avalia com base nos nossos sucessos mundanos e não nos comparamos com os outros. A autocompaixão, ela vai permitir que a gente se conecta melhor os outros e ter uma disposição mais positiva sobre eles. A Christine, né, no livro, ela traz 3 componentes da autocompaixão. O primeiro é a atenção plena, que muita gente já deve ter escutado sobre o mindfulness. Né? A atenção plena, ela é reconhecer e aceitar o que se passa conosco, né? O nosso sofrimento, sem a gente ignorar ou a gente se sufocar por conta disso. A gente se identificar com o que a gente está passando, com o que a gente está sentindo, prestar atenção em como a gente percebe nossos pensamentos negativos, como que a gente percebe nossos sentimentos negativos, para que a gente não exagere, para que a gente não entre também num sentimento e uma situação de autopiedade, que a gente não fica lá se julgando o tempo todo ou se punindo o tempo todo. Um outro ponto que ela traz é a humanidade comum. Ela fala que o sofrimento e a imperfeição fazem parte da vida. E de fato fazem. Não são coisas que acontecem só com a gente, né? Porque somos fracassados. Isso acontece com todo mundo. E isso, por não acontecer com todo mundo, nos conecta. A gente não tá só. A gente tem que reconhecer a humanidade como um todo. E o outro ponto que ela traz é a gentileza consigo mesma, que é essa questão da autocompaixão. É a gente ser bondoso conosco, com os nossos sofrimentos, com o nosso fracasso, ao invés de nos julgarmos, em vez de a gente ficar se punindo, se chicoteando, ser gentil e compreender. Quando a gente falha ou quando a gente está passando por um momento difícil, é acolher, é entender o momento que a gente está passando. Praticar autocompaixão envolve ter honestidade consigo mesma e não julgar. Acho que eu já falei isso algumas vezes aqui no vídeo. A autocompaixão, ela tem a ver com aceitar ser transparente com todos os aspectos do seu comportamento. E isso promove cura, responsabilidade, autoaceitação e autoperdão. Na verdade, é mais fácil do que a gente imagina. Segundo a Christine, é muito fácil. Quando você estabelece a sua intenção, quando você escolhe ser gentil com você, tudo começa a mudar. Então, é essa aceitação, é você estabelecer a intenção de ser compreensivo, de ser gentil com você mesmo. A autocompaixão, ela é uma prática simples. É você se tratar com a mesma compaixão que você direciona para as outras pessoas. É não deixar que aquela voz na sua cabeça diga coisas cruéis sobre você, que você jamais sonharia em dizer para algum amigo. É muito simples, né? Vamos conversar com a gente como a gente conversa com os nossos amigos, mas a gente não faz isso, né? Quando é a gente se pune, a gente se julga, a gente se bate. Isso não é legal. A Christine, ela também fala que praticar a capacidade de autocompaixão é a gente praticar a capacidade de se silenciar e o hábito de ouvir a nós mesmos. Isso será primordial para a autocompaixão. Ela fala para a gente se questionar, fazer perguntas de si para si. Ela pede para a gente procurar a nossa verdade quando a gente se confronta com as nossas realidades difíceis, os nossos fracassos, as nossas desilusões. Ela fala para a gente tentar ir de encontro com isso, né, com a autocrítica que acaba nos atormentando e nos culpabiliza. Então ela fala pra gente pegar todos esses sentimentos no colo e transformar em autocompaixão. Ela fala que a hora que a gente faz isso, a gente altera o registro e a gente acaba substituindo o pensamento. Então, em vez da gente pensar,
Ah, se eu soubesse o que eu sei hoje, ou se eu pudesse andar com a vida pra trás. Não, não precisa disso. Em vez disso, a gente precisa assumir. Eu fiz isso, eu fui responsável pelos meus erros, pelos meus atos, tomei essa atitude, escolhi desse modo, tive uma consequência dessas opções. Não correu bem, então eu aprendi com isso e cresci. Aí a gente tem que se perguntar, como a partir disso eu posso agora mudar? Como eu posso fazer de forma diferente? Isso é não se criticar, isso é aceitar as coisas como elas são e ser gentil com você, não é se acomodar também e aceitar, tá bom, eu errei, é isso aí. Então ela fala que isso vai ajudar, né? A gente ter esse registro vai ajudar, porque a autocompaixão ela fortalece a nossa inteligência emocional e isso é muito importante. Ela ajuda também a gente a regular melhor as nossas emoções. Ela também traz a questão de sublimar a nossa resiliência e a nossa capacidade de analisar e superar os obstáculos, o que é ótimo. Como eu disse aqui no livro, tem alguns exercícios que ela traz e eu gostaria de fazer trazer aqui um antes da gente encerrar, que é um exercício que ela sugere para ajudar a gente aí a desenvolver a autocompaixão. Ela fala pra gente se tratar como a gente trata um amigo. Então, como você trataria um amigo? Ela fala para a gente pegar um papel, né, e responder algumas questões. Primeiro, você vai pensar sobre momentos em que um amigo seu próximo se sente mal ou tem algum problema. E ela fala pra gente pôr nesse papel como que a gente responderia esse amigo nessa situação. Especialmente quando a gente tá se sentindo bem. Então, escreve o que você geralmente faz, o que você fala, observa o tom que você geralmente conversa com os seus amigos. E aí, depois, você vai pensar sobre os momentos que você se sentiu mal consigo ou passava por um momento difícil e como geralmente você conversa com você nessa situação, né? Para escrever aí o que você geralmente faz, o que você diz para você mesmo e o tom que você usa para conversar com você mesmo. A hora que você terminar de fazer esses dois, analisa e vê se tem alguma diferença. Se tiver, e quase sempre tem, se pergunta o porquê. Por que você trata seus amigos assim? Você é mais punitivo, você se critica mais. É importante você se questionar quanto a isso. E aí você vai escrever como você acha que as coisas poderiam mudar se você respondesse a você da mesma maneira que você geralmente responde aos seus amigos, nos momentos que eles estão sofrendo. E aí você faz essa análise de olhar como você se aplica ao outro e se aplicar em você. E aí vai algumas perguntinhas para vocês refletirem. Como você reage com você mesmo e a sua vida? Como você costuma reagir a si mesmo? Que tipo de coisa normalmente você julga e critica em você mesma? Aparência, carreira, relacionamento, seus pais, o que você critica? Que tipo de linguagem você usa com você mesma quando você nota alguma falha pessoal ou comete algum erro? Você se insulta ou adota um tom mais gentil e compreensivo? Quando você é muito autocrítico, como você se sente? Quais são as consequências de ser tão rígido com você mesmo? O que você ganha em ser rígido com você mesmo? E o que você perde em ser tão rígido com você mesmo? Também é importante essa pergunta. Você fica mais motivado ou será que tende a ficar mais desanimado e deprimido quando você é rígido? Quando você se cobra muito, você se motiva mais ou você acaba se desanimando e ficando mais para baixo? Como você acha que você se sentiria caso você pudesse de fato se aceitar exatamente como você é? Isso te assusta ou te traz esperança? Ou ambos, porque pode trazer os dois, né? E aí, como você reage diante das dificuldades da vida? Como você trata você mesmo ao enfrentar desafios? Você tende a ignorar os fatos ou você se concentra unicamente em corrigir os problemas? Você é capaz de cuidar ou de se confortar? Você se deixa levar pelo drama das situações difíceis? Você transforma a dificuldade em um problema maior do que é? Ou você tende a manter as coisas numa perspectiva equilibrada? Você tende a se sentir rejeitado pelos outros quando as coisas dão errado, mantendo um sentimento irracional de que todo mundo está nessa situação melhor do que você?
Você fica se comparando, você fica tentando lembrar todas as coisas ruins que você passou, porque aí a gente entra num limbo, né? Essas são algumas perguntas que seriam importantes a gente parar para refletir. Tem muitas outras, né? Como eu disse, o livro é bem dinâmico, praticamente cada capítulo tem um exercício, às vezes tem até mais de um exercício por capítulo, na verdade tem mais de um exercício por capítulo, mas é bem legal, é um livro bem interessante. Ele é dividido em 5 partes, eu super recomendo. Que não é um livro chato, é um livro super dinâmico, muito mais do que recomendado. Para finalizar, queria falar mais um pouquinho da questão da autocompaixão, que eu acabei falando bastante na questão de autocompaixão e autoestima. Então, eu queria trazer aí mais um pouquinho. Então, gente, para finalizar, após essas perguntas aí para reflexão, a autocompaixão, ela é a gente responder o sofrimento com gentileza. É um processo de não resistência ao nosso sofrimento. Né? A primeira coisa que a gente faz quando a gente está sofrendo, quando a gente está experienciando alguma emoção difícil, a gente não quer que aquilo aconteça. Então a gente luta contra aquilo, a gente quer que aquilo vá embora, ou a gente pune o outro por aquilo, e aí a gente faz muito isso. Ou a gente acaba se culpando por aquilo. A autocompaixão é como se a gente pudesse abraçar essa experiência, é trazer o acolhimento e escutar as necessidades que estão sendo reveladas naquela experiência, o que aquela situação está querendo mostrar pra gente. Vamos acolher isso e vamos escutar o que a gente precisa, o que o nosso corpo está pedindo, o que o nosso coração está pedindo. A compaixão, ela é uma atitude de cuidado, é uma disposição de ação em relação a algum sofrimento que se apresenta ali. A compaixão, ela existe um movimento que é diferente da empatia. A compaixão, ela tem movimento, é diferente da empatia, como eu disse no início. A empatia, a gente se põe no lugar do outro. A compaixão, a gente movimenta para o outro. Por exemplo, a gente pode estar num barco e a gente vê uma pessoa se afogando. A gente pode reconhecer aquela situação e pensar, poxa, coitada daquela pessoa, ela tá se afogando. Isso não é compaixão, isso pode ser pena e até uma empatia, no sentido de reconhecer que o outro tá sofrendo, que é o que a gente faz quando a gente tem empatia, reconhece o sofrimento do outro, se põe no lugar do outro. Mas se não existir uma disposição de ação, não vai ser compaixão. Então, compaixão é essa disposição de ação, é esse movimento. Ou você vai lá até a pessoa e tira ela daquela situação, ou se você não puder fazer nada por ela, você aspira que ela possa sair daquela condição, daquela situação. Então, a compaixão, ela tem um elemento de acreditar na possibilidade de que aquilo pode ser aliviado. Curiosamente, enquanto a empatia, que é essa ressonância com o sofrimento do outro, ele ativa uma região do nosso cérebro, né? Ela ativa uma região do cérebro que está relacionada ao sofrimento. Já a compaixão, ela ativa a região do cérebro que está relacionada ao bem-estar, né? Então, olha aí, uma diferença bem grande entre autocompaixão e empatia. Compaixão em si, na verdade. Então, a autocompaixão, ela seria uma atitude direcionada pra gente. Atender a nossa necessidade é uma forma também da gente cuidar do outro. É igual aquele exemplo que todo mundo já deve ter ouvido da máscara de oxigênio do avião. Então, se a gente está passando por uma turbulência, primeiro a gente coloca a máscara em nós e depois a gente coloca no outro. Então, aprender a atender às nossas necessidades também libera as pessoas dessa responsabilidade e essa culpa, porque a gente às vezes joga para o outro essa necessidade do outro suprir, do outro cuidar de nós. Então a gente acaba, quando a gente olha para nós, né, a gente libera as pessoas de ser responsáveis por as nossas necessidades não atendidas, porque muitas vezes a gente não sabe cuidar da gente e a gente também não sabe como ser gentil com a gente. Então, a autocompaixão, ela seria a mesma atitude, só que direcionada pra gente. Atender as nossas necessidades é também a gente, de uma certa forma, cuidar do outro. Um exemplo disso, que todo mundo já ouviu falar, é aquele exemplo do avião.
Quando a gente passa por alguma turbulência e a gente tem, né, cai as máscaras, a gente tem que pôr primeiro em nós para depois pôr no outro. Quando a gente aprende a entender as nossas necessidades, a gente libera as pessoas dessa responsabilidade e dessa culpa das nossas necessidades não atendidas. Porque muitas vezes nós não sabemos cuidar de nós mesmos, a gente não sabe ser gentil com a gente ou como atender às nossas necessidades. Então a gente aprende que o outro que tem que cuidar da gente. E aí a gente cuida do outro, mas o outro tem que cuidar da gente. Só que ninguém sabe direito como se cuidar, então a gente acaba nesse jogo de expectativas. A gente espera do outro as coisas. Eu não sei muito bem como cuidar de mim, como atender minhas necessidades, então eu espero que o outro faça isso. Só que o outro também não sabe e também acaba criando as mesmas expectativas, então a gente acaba jogando no colo do outro assim, ó, cuide de mim, se vira. E esse é a nossa maior responsabilidade, cuidar de nós mesmos. A autocompaixão, ela tá relacionada a gente desenvolver autonomia. É como se a gente pudesse descobrir o pote de ouro, que sempre estava ali presente, mas que a gente nunca deu conta de que estava, porque tudo tá dentro de nós, tudo depende de nós. Não tá lá longe, não é aquele pote de ouro no fim do arco-íris que a gente nunca acha. Não, ele tá aí, tá presente e é uma fonte inesgotável de amorosidade, de gentileza, de bondade, e que a gente pode direcionar a nós mesmos e também a gente pode direcionar isso ao outro. Então, que tal a gente se sentir bem com nós mesmos, sem a necessidade da gente ser melhor que o outro, sem cair naquela armadilha de narcisismo e autorreprovação? A autocompaixão, ela vai envolver a gente ser mais gentil com nós mesmos quando a vida dá errado ou quando a gente nota que algo não tá como a gente gostaria. E em vez da gente ser frio e severo e autocrítico, a gente vai acolher isso. Com a autocompaixão, a gente reconhece que a condição humana é imperfeita e somos imperfeitos e tá tudo bem, né? A gente não precisa se sentir falhos a todo momento e ficar sofrendo por isso, né? E se isolar. A autocompaixão, ela ajuda a gente a ter uma conscientização, o reconhecimento e aceitação imparcial. Isso é importante. A gente reconhecer essa aceitação imparcial do que a gente está sentindo, das nossas emoções dolorosas, ao passo que isso vai surgindo e a gente vai aprendendo a lidar sem se punir, sem se culpar. E aí, ao invés da gente suprir nossa dor, né, em vez da gente ficar lá negando ou não querendo passar por aquilo, a gente toma aquilo na mão, vivencia e aprende com muito amor por nós mesmos. Dessa forma, independente se a gente está no topo do mundo ou no fundo do poço, a gente pode nos envolver em um sentimento de bondade, conectividade e equilíbrio emocional. A gente pode fornecer segurança emocional necessária para que a gente veja a nós mesmos com clareza e nos certificamos de que a gente está fazendo as mudanças necessárias para resolver aquele sofrimento ou aquele conflito. A gente pode aprender a nos sentirmos bem não porque somos especiais ou acima da média, mas porque a gente é humano e digno de respeito. É simples assim. Eu sei que parece muito complicado às vezes, são muitos questionamentos que a gente precisa fazer, mas é uma atividade diária que a gente tem que fazer, né? A autocompaixão é algo que a gente aprende, é algo que a gente pratica no nosso dia a dia. Tente, sempre que você se vê sendo muito severo com você mesmo, tenta pôr este problema que é seu como se fosse de um amigo e veja o movimento que você faria como se não fosse seu. A gente com certeza seria mais gentil com nós mesmos. Então, trabalhar a autocompaixão é trabalhar a nossa aceitação e é a gente se amar como a gente é. E aí entra na questão do amor próprio, que seria outro debate. Mas sejam menos críticos, sejam menos punitivos, não fiquem com o chicote se debatendo. Se olhem com gentileza, se olhem com amorosidade,
se amem, se respeitem. Eu sei que nos momentos difíceis é difícil a gente ter essa clareza. No seu dia a dia, já começa a reparar as vezes que você não foi compreensivo com você mesmo e como você poderia fazer diferente. É uma prática, não é do dia para noite que a gente consegue mudar tudo, mas praticando a gente chega lá. Muito obrigada, vou ficando por aqui. Estou à disposição, qualquer dúvida, podem entrar em contato. Gratidão e até a próxima.